Olá, alunos do primeiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Sou o professor Virgílio Guedes e a gente vai estudar um pouco mais ali dos conteúdos relacionados ao nosso DNA. Vamos dar uma observada aí na nossa aula 227, de Biologia, que tem aí como título Desvendando o Código Genético. Então a gente vai entender um pouquinho mais ali sobre o DNA, o RNA e essa transmissão de informações, ok? Muito bem, para iniciar essa aula, a gente traz aí um pouquinho de história, a gente vai voltar um pouquinho ali no passado para a gente entender como que aconteceu ali, como que surgiu, no caso, a descoberta da molécula do DNA. Então a gente tem o nosso jornal aí da biologia, como vocês podem observar, e aí olha só, um pouco da história do DNA. Primeiro, você observa aqui na imagem, esse primeiro cidadão aqui, que foi... Olha só, Johann Friedrich Miescher, Então ele foi em 1869, ele descobriu o DNA. Então a partir de alguns estudos, ele pôde propor alguma teoria ali que trouxesse a descoberta dessa molécula do DNA. E a partir daí os estudos foram se desenvolvendo. Depois dele a gente tem outros cientistas ali que foram muito importantes também para o que a gente conhece atualmente sobre o DNA. Depois nós temos aqui Oswald Avery, que foi importante ali em 1944, porque ele relacionou o DNA à transmissão das características. Então, o que nós sabemos atualmente é que o nosso DNA ele é responsável ali por passar essas informações, onde nós temos ali a transmissão das nossas características que vêm do nosso pai, da nossa mãe, como a cor dos olhos, a cor do cabelo, por exemplo. Então, foi Avery quem disse ali que o DNA ele era responsável por fazer essa transmissão de características. Isso lá em 1944, como vocês podem observar aí. E aí os estudos prosseguiram, a gente tem ali outros cientistas como Watson e Crick. Então você pode observar aí, James Watson e Francis Crick, que eles desenvolveram a estrutura molecular do DNA. Então, como nós sabemos hoje em dia, a gente conhece um pouco mais da estrutura, da molécula do DNA, e foi a partir dos estudos desses dois aí, que iniciaram ali seus estudos, sempre tiveram curiosidade sobre o DNA, um estudava pássaro, e aí eles se juntaram, fizeram ali uma parceria e puderam estudar um pouco mais sobre a molécula do DNA, e eles disseram ali, eles trouxeram essa teoria dizendo que a molécula do DNA ela se apresenta ali em dupla hélice, como a gente pode observar, como são duas fitas ali fazendo esse formato aspiralado. Então, graças a esses estudiosos aí, observa que já foi há muito tempo, a gente consegue chegar ali ao que nós sabemos hoje em dia sobre o nosso DNA e toda a sua importância ali na transmissão das características hereditárias, essas informações que vão sendo passadas ali para as gerações. Muito bem, então a gente pôde observar um pouquinho aí da história e a gente vai então compreender sobre a molécula do DNA. Observe aí na nossa primeira imagem, nós temos então o conceito e algumas informações sobre o DNA, que é uma molécula que localiza-se no núcleo da célula. Então, como nós já sabemos, o DNA ele vai estar localizado aí no núcleo de algumas células. E olha só, vamos observar aí a nossa imagem. Contém todas as informações que são transmitidas de geração a geração, como eu falei anteriormente. Então ele vai conter ali aquela caixinha de informação que vai sendo passada ali de pai para filho, de geração para geração, como essas informações que nós citamos anteriormente, como características físicas, por exemplo. Então olha lá, a gente está observando aqui a nossa célula, uma célula animal, uma célula eucariótica, e no interior da célula, o que nós temos? O núcleo, que é justamente aonde vai estar o nosso DNA. O nosso DNA, ele é uma fita, como a gente já pôde observar, e ele é muito extenso. Só que, para ele caber lá no núcleo, ele vai se condensar, ou seja, é como se essa fita que você está observando aqui, essa fita, são duas, elas vão se enrolar todinha aqui, vão ficar toda enroladinha nesse formato. Aí ela chega aqui nesse formato de X, que é o que nós conhecemos como cromossomo. E é a molécula de DNA condensada, ela vai se condensar e vai formar aí o nosso cromossomo. Então o cromossomo ele vai estar presente lá no interior da nossa célula, a fita de DNA desse formato. Na próxima imagem nós podemos observar aí, a gente pode observar ainda mais informações sobre o DNA, e ele possui duas cadeias, Ele disse então que ele tem uma dupla hélice, como se fossem duas fitas ali próximas umas às outras. E o que vai unir essas fitas, nessas cadeias, são as ligações de hidrogênio, que a gente também chama de pontes de hidrogênio.
Aí aqui na imagem a gente pode observar um pouco mais desse esquema. Além disso, nós temos ali as bases nitrogenadas, que são a adenina, a timina, a guanina e a citosina, né? São elas que vão formar pares ali, elas vão se conectar umas às outras e a gente vai poder ter essas ligações de hidrogênio. Então aqui na imagem você pode observar uma pequena parte da molécula de DNA, certo? Isso aqui que a gente está observando é o DNA na sua dupla hélice. E aqui você tem uma fita, ó, e aqui você tem a outra. E elas vão estar unidas, formando essas pontes de hidrogênio, né, ou ligações de hidrogênio, a partir da associação das bases nitrogenadas. Lembrando que a adenina, ela só vai conectar aqui, ó, com a timina, como a gente está observando o Azinho aqui com o T, e a citosina somente com a guanina. E aí você observa aqui o C e o G, tá? E aí, para a gente continuar a nossa aula, falando aí um pouco mais sobre o DNA, a gente vai observar agora um modelo onde a gente vai poder, além de observar o DNA, a gente vai poder comparar o DNA com o RNA, né, que também faz parte ali desse processo da descoberta ali do código genético. A gente vai poder fazer uma comparação. Então, olha só, você está observando aqui a molécula de DNA, que é essa que está desse lado aqui onde eu estou apontando, e você pode visualizar que ela tem, ó, a dupla hélice. É como se fosse ali uma escada em espiral, né? E ali os degraus da escada fossem as bases nitrogenadas, né? Formando ali pelas pontes de hidrogênio, e em volta você tem ali as pentoses, né? Que é um açúcar, por exemplo, que como se fosse o corrimão da escada. Então, o DNA ele vai ser uma fita dupla, como a gente está visualizando aí, ó, tá? E o RNA, que é o que está aqui do outro lado, você pode observar que ele tem uma fita simples, ele tem apenas uma hélice, né? Ele tem ali, ó, uma única fita, e ali as suas bases nitrogenadas. Então a gente tem aí basicamente a diferença do DNA para o RNA, certo? E aí, como nós já falamos, né, ele é responsável, ali o DNA ele é responsável por armazenar as informações e depois fazer a transmissão, né? Vão ser lidas essas informações. Como que o DNA ele vai armazenar essas informações? A gente vai observar aí na próxima imagem. Então, olha só, você já observa ali algumas bases nitrogenadas, certo? E a cada 3 bases nitrogenadas ali, que são os nossos conhecidos nucleotídeos, nós vamos ter uma informação. Mas olha só, nós temos ali os códigos, né? Esse armazenamento de informações é o que nós conhecemos ali basicamente como código genético, que é todo esse conjunto de informações ali. E ele vai ser igual, né, para todos os seres vivos, ele é universal, né? Vamos colocar aqui, ó. Ele vai ser universal, porque todos os seres vivos ali vão possuir esse código genético e essa associação aí onde nós vamos ter as informações. Então você tem aqui, ó, uma trinca, né, que são 3 nucleotídeos, e a cada 3 nucleotídeos, né, que é um códon, você tem ali uma informação. Então, como você está observando aí, você tem aqui, ó, GCA, né, que é a guanina, citosina e adenina. E a gente faz uma associação, né, uma analogia, como se esse GCA fosse aqui uma letra A. Então, você tem aí vários códons, e cada um deles é responsável por uma letra. E o A, né, é um espaço. Então, você tem aqui uma fita, né, uma parte aqui de uma fita do DNA, que ela tem uma informação, que é o que a gente vai observar na nossa próxima imagem. Olha lá. A nossa fita, então, com todos os códons, a gente vai separando ali, ó, de 3 em 3. O primeiro quer dizer A, o segundo aqui é um espaço. Então, você tem ali, ó, a seguinte frase, né? Só para a gente entender. Ele está nos dizendo aí, ó, a vida é boa, né? Lógico que a gente está somente fazendo o comparativo, mas cada códon desse, né, cada sequenciazinha aí, ela vai ser responsável por uma determinada informação, como nós já dissemos anteriormente, a cor dos olhos, ou a cor do cabelo, o tamanho da orelha, né, o formato do nariz, por exemplo. Então são essas informações, entre outras, né, que vão ser armazenadas aí no nosso DNA. Então, olha aí, a cada 3 nucleotídeos há uma informação. E uma atividade importante que acontece lá no nosso DNA é o processo de duplicação ou replicação do DNA. Como nós já estudamos, né, o processo de divisão celular, lembra quando as células vão se dividir, uma célula mãe vai dar origem a 2 células filhas?
Então, olha só, isso aqui vai acontecer nesse processo, né? Antes desse processo. Então, olha aí, a duplicação é um processo em que o DNA faz uma cópia de si mesmo, né? Olha aí, replicação, uma réplica, ele vai fazer uma outra molécula de DNA a partir dele mesmo, né? Ele vai se duplicar. Então, o que a gente tem aqui, ó? Uma molécula de DNA, certo? E aí, o que vai acontecer? Ela vai começar a se desenrolar. Ela vai separando ali uma fita da outra. Aqui você tem a ação de uma enzima, que é a helicase. E a helicase ela vai ser responsável por separar essas fitas. Você observa aí que elas estão se soltando, né? Cada uma está indo para um lado. A partir daí, você tem a inserção de uma célula nova, de uma molécula nova, uma fita nova aí do DNA, e junto com a molécula antiga, com a fita antiga, que é essa que está em azul. E aí, olha só, continua esse processo até que todo esse trecho receba a fita nova. Esse processo ele é chamado de semi-coercitivo. Vamos colocar aqui, semi-coercitivo. Por quê? Porque a gente vai ter aí, ó, nas moléculas que foram formadas, você vai ter uma parte da molécula nova, que é essa em laranja, e uma outra parte da molécula antiga, né, da fita mais antiga, que é o que está aí em azul. Na próxima imagem, a gente vai observar aí também sobre o nosso RNA. O RNA ele vai ser formado a partir de uma parte do DNA. Então, olha aí, nós já temos aí um outro processo onde você vai formar a molécula do RNA a partir do DNA, certo? Como a gente pôde observar aí. E qual a importância dele? Ele leva informações do DNA para o citoplasma. Tá? Lembra que ele se duplicou antes do nosso DNA e essa informação ela precisa ser repassada, ela vai para outro local. Ela vai para onde agora? Para o citoplasma. Ela vai sair do núcleo e vai para o citoplasma. Quem vai levar essa informação é o RNA, certo? E o RNA, como nós já vimos, ele se apresenta, olha, em uma fita simples, tá? O DNA são duas, no RNA a gente vai ter só uma fita e as suas bases nitrogenadas. Olha lá quais são essas bases nitrogenadas. Presta atenção que nós temos uma diferença. A gente vai ter citosina, guanina, adenina e a uracila. A uracila ela vai estar somente no RNA, tá? Diferente lá no DNA que nós tínhamos a timina. E aí nós temos também um processo envolvendo aí o nosso RNA, que é o processo da transcrição, né? Que é quando a gente tem aí a formação justamente dessa molécula. E a gente vai ver ainda daqui a pouco. Então, olha lá, sobre as bases nitrogenadas do RNA. Nós temos adenina, uracila, guanina e citosina. Essa é a diferença aqui, ó. O DNA, então, ele se apresenta ali, ó, nessa... Ó, como a gente observou aqui, né? Nós temos a timina na sequência. No RNA, a gente vai ter a uracila, né? Que é o Uzinho aí. E a cada 3, nós temos um códon trazendo informações sobre essa mensagem, né? Sobre essa informação aí genética. Então, como eu disse, nós temos aí um processo de transcrição, né? Que está relacionado ali com as nossas bases nitrogenadas e com o RNA. Então, lembra que eu falei, o DNA ele vai se duplicar e vai formar uma nova molécula. E depois, uma partezinha do DNA vai ser transcrita, né? Vai ser feita a molécula de RNA. Vocês vão observar agora um vídeo falando um pouco mais sobre essa transcrição e a gente já retorna. Isto é uma célula, a unidade básica de todo o tecido vivo. Na maioria das células humanas, existe uma estrutura chamada de núcleo. O núcleo contém o genoma. Em humanos, o genoma está distribuído nos 23 pares de cromossomos. Cada um dos cromossomos contém uma longa fita de DNA associada a proteínas. Estas proteínas são chamadas de histonas e são responsáveis pelo empacotamento do DNA. Dentro do DNA existem regiões específicas que contêm instruções para produzir proteínas. Estas regiões são chamadas de genes. Quando um determinado gene é ativado, uma enzima chamada de RNA polimerase se liga à porção inicial do gene, se movendo ao longo da dupla fita de DNA, de modo a produzir um RNA mensageiro de fita simples a partir de nucleotídeos livres.
que estão presentes no núcleo. Esse processo, que dá origem à molécula de RNA mensageiro, é conhecido como transcrição. Antes que o RNA mensageiro possa ser usado como um template para a produção de proteínas, ele necessita ser processado. Esse processamento envolve a remoção e a adição de fragmentos de RNA. Em seguida, o RNA mensageiro se move para fora do núcleo, em direção ao citoplasma. Proteínas da maquinaria celular, que são responsáveis pela produção das proteínas, chamadas de ribossomos, se ligam à molécula de RNA. Existem 20 diferentes tipos de aminoácidos presentes nas proteínas. As moléculas de RNA de transferência transportam os aminoácidos até os ribossomos. No ribossomo, o RNA mensageiro é lido de 3 em 3 bases. Cada trinca de nucleotídeos especifica um determinado aminoácido, o qual é trazido até os ribossomos pelo RNA transportador e incorporado à cadeia de aminoácidos em crescimento. Assim que o último aminoácido é incorporado, a cadeia recém-formada se enovela e adquire uma forma 3D complexa, dando origem a uma proteína funcional. Então, vocês puderam observar agora, a partir dessa animação, né, o que nós comentamos anteriormente, e vocês puderam visualizar como que acontecem esses processos, tá? E aí nós falamos que a molécula do RNA ela vai acontecer a transcrição, e aí surge a molécula do RNA, mas nós temos tipos diferentes de RNA, que é o que a gente vai observar na próxima imagem. Então, nós temos ali o RNA mensageiro, né, que ele contém as informações para produzir proteínas, o RNA ribossômico, faz a tradução do RNA, e o RNA transportador, né? Como diz o nome aí, ele já vai transportar as moléculas de aminoácidos até os ribossomos para formar as proteínas. E aí, muito importante também, nós temos um processo que é a chamada tradução gênica. Olha só o que vai acontecer aí. Que é um processo em que haverá a síntese de proteínas. Na biologia, quando a gente fala síntese, a gente está dizendo aí produção, tá? Por meio da leitura dos códons do RNA mensageiro. Então, você observa aí todos os processos que nós estudamos, né? A replicação, a transcrição e depois a tradução, onde vai ser produzida essa proteína, certo? Muito bem, então essa aí foi a nossa aula sobre o código genético. Agora nós vamos aí para a nossa atividade. Na nossa primeira questão da DLI, você tem o seguinte: uma fita de DNA apresenta a seguinte sequência, TCA-AGT. Marque a alternativa que indica corretamente a sequência encontrada na fita complementar. Observa aí as alternativas, né? Vê qual delas que complementa a informação e marca a resposta certa. Na questão de número 2, você tem o seguinte: o RNA é um ácido nucleico, assim como o DNA. Faça aí a leitura do texto falando sobre o RNA, leia as questões e daqui a pouco a gente volta para interagir.
Muito bem, estamos de volta aí para a nossa interatividade. A gente vai agora verificar aí as questões, né, as nossas respostas. Quem conseguiu fazer, parabéns. Ali a gente vai agora observar. Nossa questão de número 1, a gente tem ali uma informação, né, sobre a fita de DNA, que apresenta a seguinte sequência. Então você tem aí, ó, em um trecho de uma fita, ela vai apresentar para a gente TCA, AGT, né? Essa informação aí que nós temos, uma pequena parte dela. E aí ela vai, como a gente sabe, ela vai ter uma complementar, né? Uma sequência complementar. Então você vai marcar na alternativa que indica corretamente a sequência encontrada na fita complementar. Então olha só, como nós já sabemos, né, nós temos ali as bases nitrogenadas. Aqui você tem TCA, você tem timina, citosina e adenina, até aqui, ó. E como nós já sabemos, a timina ela só vai parear ali com a adenina, né? A citosina com a guanina e a adenina com a timina. E aí, o que mais? O A com o T da timina, o G da guanina com o C, que é a citosina, e o T da adenina, certo? Então, elas só vão poder formar essas duplinhas ali. Porque aqui nós temos uma fita, certo? E aqui nós temos outra. Lembrando que o DNA ele vai ser sempre uma fita dupla. E essas duplas, né? Essas fitas duplas, elas vão ter aqui as pontes de hidrogênio, como a gente já observou. Mas para fazer essas pontes de hidrogênio, a gente tem as bases nitrogenadas que vão pegar uma na mãozinha da outra ali e formar uma dupla. E elas só vão poder se agrupar dessa forma, como a gente está vendo. Timina com adenina, citosina com a guanina, a adenina com a timina, como a gente observou. Então, olha só, a sequência complementar ela vai ter que ser aí, ó, AGT, TCA, né? Um trecho dela. E em qual dessas alternativas que a gente vai encontrar essa sequência aí que nós podemos observar, né? Olha lá, AGT, TCA. Então, na nossa letra A, nós temos aí a resposta correta, né? Que tem aí, ó, AGT, TCA, adenina, guanina, timina, citosina e adenina, certo? A gente observa aí, então, o nosso gabarito, né? No comentário da nossa questão, você tem lá, ó, aqui é a sequência, e aqui nós temos a sequência complementar na letra A, como eu mostrei para vocês anteriormente, né? Adenina, guanina, timina, citosina, adenina, tá? Olha lá, no nosso comentário. É importante, então, perceber que o DNA é composto por duas fitas e que uma complementa a outra, né? Como nós falamos lá, o DNA ele é uma dupla hélice e uma delas vai complementar a outra. Sabemos que na molécula de DNA, a adenina sempre se une à timina e que a citosina sempre se liga à guanina. Sendo assim, uma sequência TCA-AGT liga-se a uma sequência AGT-TCA. Né? Timina, citosina... Aliás, aqui, ó. Adenina, guanina, timina, citosina e adenina, que era a nossa resposta correta. Né? Então, como nós podemos observar, nossa resposta certa é a letra A, que traz a sequência complementar daquela fita de DNA. Na nossa questão de número 2, você tem agora uma questão sobre o RNA. E o RNA ele é também um ácido nucleico, assim como o DNA. Entretanto, em sua estrutura, encontramos uma base nitrogenada exclusiva desse tipo de ácido nucleico, certo? Marque a alternativa que indica o nome dessa base. Então, a gente estava observando ali anteriormente, né, que nós temos a molécula de DNA, elas têm as suas bases nitrogenadas. No caso do RNA, nós temos ali uma fita simples, ele vai ter uma diferença nessas bases nitrogenadas. Uma delas vai ser diferente lá do DNA, que é justamente a uracila. Né? A timina ela é igual, a guanina a gente encontra lá, no caso a timina, somente no DNA, né? A guanina nos dois estará presente e a adenina também. Então, a uracila é a base nitrogenada que a gente vai encontrar somente no RNA, certo? Olha lá o nosso gabarito, então, trazendo para a gente marcadinho lá a nossa resposta certa, uracila. E lá no comentário, a adenina, citosina e guanina são bases nitrogenadas encontradas tanto no RNA quanto no DNA. A timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. Muito bem, então essa aí foi a nossa aula de hoje, do primeiro ano.
Muito obrigado a todo mundo aí pela participação, né, por acompanhar a aula, e a gente se encontra numa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.